Passando aqui para compartilhar mais uma mensagem com você. Eu quero falar hoje sobre um assunto que eu sofri muito ao longo da minha vida. Quero falar rapidamente aqui sobre paternidade. Para quem não conhece o meu testemunho, eu vivi quase 30 anos da minha vida sem ter um relacionamento com meu pai. Sem ter um relacionamento próspero, abundante, como a palavra de Deus nos ensina, que seriam tudo aquilo que nós estivéssemos sobre as nossas vidas, porque essa é a promessa do Senhor para nós. Durante ao longo da minha vida eu tinha um relacionamento com meu pai muito distante. Nós, embora nos amássemos, não conseguimos nos relacionar. Embora nós não tivéssemos, nós tivéssemos vontade, não conseguimos ter força suficiente para construir esse relacionamento entre pai e filho e entre filho e pai, da mesma forma. Ao longo da minha vida eu fui entendendo que quanto mais eu tentava me aproximar, mais eu repelia ele e ele da mesma forma. E eu quero falar com um texto base para nós estarmos tratando. Eu vou dar uma passeada em algumas questões que nós temos aprendido ao longo da nossa caminhada cristã. E esse texto que eu quero compartilhar com vocês, ele está em João, capítulo 5, versículo 19. E ele diz o seguinte: Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Eu quero trazer esse texto, essa reflexão diretamente para o âmbito familiar. Pai e filho dentro de um núcleo familiar. Filho ou filha, né? O que esse texto diz é que o filho não pode fazer nada que não veja o pai fazer. O que ele relata? Que o pai é o maior exemplo de um filho. Embora eu tive um pai muito trabalhador, um pai que sempre foi um reflexo dentro de um ambiente empresarial, sempre me deu as oportunidades de trabalhar e tudo mais, me honrou financeiramente, sempre estudei em excelentes escolas, sempre trabalhei dentro das empresas dele ao longo da minha vida. Ele sempre fez o possível para chegar até a minha vida. Mas nós nunca conseguimos ter um relacionamento íntimo como pai e filho de forma afetiva. Talvez para algumas pessoas hoje possam estar pensando: mas tinha tudo, tinha as possibilidades, podia trabalhar e tudo mais, está reclamando do quê? Estou reclamando do que aquilo que 90% das pessoas reclamam hoje, trabalhando com libertação e cura, nós temos visto. Da falta de intimidade entre pai e filho, da falta de afeto, da falta de carinho, da falta de proximidade, da falta de instrução com amor dentro das suas casas. Eu recebi algo da parte do meu pai. Recebi um pacote da parte dele. Mas quando passou para a parte afetiva, ele falhou comigo. E foi isso que estava acontecendo. E era isso que estava acontecendo com os meus filhos. Hoje eu sou pai, casado, 32 anos, 3 filhos. Meu filho mais velho tem 13 anos. E eu estava tratando da mesma forma os meus filhos. Presenteando, levando um dia ou outro para fazer um passeio num lugar que talvez gostasse, dando dinheiro para comprar roupa, para isso, para aquilo, porque os jovens gostam disso. E eu estava falhando naquilo que meu pai falhou também lá atrás. E eu quero trazer essa reflexão para você estar fazendo hoje. Nós, como pai, e as mães da mesma forma, nós somos exemplos, nós somos uma base, nós somos um alicerce que vai fazer com que nossos filhos sejam replicantes daquilo que nós ensinamos. Eu quero perguntar para você hoje: que tipo de exemplo você está sendo para o seu filho? Você está sendo aquele pai sem paciência, assim como eu era, assim como meu pai foi? Que chega em casa cansado do trabalho, não tem tempo para compartilhar com o seu filho, para dar um abraço nele, para brincar com ele? Você está chegando em casa do trabalho cansado ou das suas funções, até mesmo eclesiásticas, e quando seu filho vem convidar você para brincar, para assistir algo com ele, algum filminho, alguma coisa assim, você fala: não, o pai está cansado, o pai trabalhou demais, como era que acontecia comigo, foi como eu recebi da mesma forma. Eu falo isso hoje abertamente, meu pai me dá autorização para falar sobre o nosso problema que nós tivemos relacionado à paternidade. Eu fui fruto de um ato sexual ilícito, fui filho fora da aliança de um casamento. Biblicamente falando, eu fui fruto de um pecado.
dentro desse fruto de pecado, a palavra de Deus nos ensina que eu sou um filho bastardo. Deuteronômio 23:2 traz isso. Os filhos bastardos, produzidos, concebidos de uma relação ilícita, eles não herdarão a congregação do Senhor. E aí você pode estar me falando, mas a gente vive na graça e tudo mais. Trabalhando com libertação e cura não é o que nós temos visto. A partir do momento quando nós fazemos os atos de paternidade, foi um dos grandes atos que marcou a minha vida. Embora eu já estivesse passado pelo processo de conversão, já estava direcionado, já havia largado todas as drogas, tudo aquilo que o meu passado eu carregava com ele. Mas a chave da paternidade foi uma das principais chaves que desobstruíram a minha vida. E eu tenho observado isso dia a dia na vida dos meus filhos da mesma forma. Esse contato, esse carinho, esse afeto que muitas vezes faltou lá atrás, hoje, após eu ter esse entendimento, muitas coisas têm mudado na vida do meu filho. Essa mensagem relacionada à paternidade, ela pode mudar a sua vida, pode mudar a vida dos seus filhos. Eu, por entender que eu não tinha um pai que tinha contatos afetivos, minha mãe eu perdi quando eu era muito jovem ainda, eu tinha de 15 para 16 anos, minha mãe faleceu, e eu me vi sozinho naquele momento. E quando eu me vi sozinho, eu peguei toda a minha vida e falei, agora eu tenho autoridade sobre toda a minha vida. Eu não preciso mais, já que eu não tenho alguém que me ame de verdade, que me abrace, que me acolha, que me instrua da forma como precisa ser instruído, então eu posso fazer o que eu quero. E aí foi o start da minha vida com o uso de drogas. Nós temos observado aqui no seminário a restauração dos pilares familiares associados, sem dúvida alguma, com trazer Cristo para tudo isso, seguir os caminhos de Cristo, aceitar Jesus Cristo na sua vida. Mas essa reconstrução dos pilares familiares como um dos principais motivos, causas da libertação por inteira, cura da alma, cura de sentimentos. Quero deixar essa reflexão para você estar fazendo. Como o próprio Jesus disse aqui, o filho nada pode fazer por si mesmo. Ele poderia estar falando dele nesse momento aqui, mas eu quero trazer para dentro da sua casa. Senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Você quer que seu filho seja igual a você? Se você não quiser, infelizmente não tem como fugir. A primeira referência que ele tem dentro de casa é o pai. O pai está ali para capacitar, para aconselhar, por que não para disciplinar, mas para amar, para abraçar, para motivar, para honrar e ser honrado. Se você por algum motivo, por algum momento da sua vida, não tem conseguido entregar isso ao seu filho, peça ao Senhor para Ele te auxiliar. Peça ajuda para o conselheiro Espírito Santo de Deus. Ele vai ministrar no seu coração e a sua vida, a sua família serão transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. Não só negue a paternidade, você é o exemplo da sua casa. Pensa nisso. Deus abençoe sua vida.